A emocionante história de um menino de 6 anos que é um exemplo de superação. Mateus sofreu um acidente de carro e passou por uma cirurgia para recolocar um braço. Há 5 meses, ele enfrenta uma maratona para voltar à vida normal. O sorriso é de uma criança feliz. Quem vê o Mateus assim, nem imagina o que ele passou nos últimos meses. Em julho, Mateus sofreu um grave acidente de carro. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o resgate foi complicado e ele ficou muito machucado. Ele estava sentado, olhando para frente, em estado de choque. Aparentemente, a lesão dele era muito grave e já estava sem o braço caído dentro do carro. A partir daí, Mateus começou uma batalha pela vida. Ele recebeu os primeiros socorros e, já sedado, foi transferido para este hospital público aqui na Baixada Fluminense. A unidade de saúde é hoje referência em cirurgias de reimplantes no Rio. Uma criança é vítima de um politrauma e sem o braço inteiro. Não era um segmento, não era um dedo, não era a mão, não era um punho, era um braço inteiro. E grave. Ela chegou aqui grave, perdeu muito sangue. Uma cirurgia delicada e muito arriscada. Foram meses de tratamento e muito esforço em busca da recuperação. Mas será que todo esse sacrifício valeu a pena? Mateus vai conseguir brincar como uma criança normal? Drama semelhante viveu a família do adolescente Lucas Ferreira, hoje com 15 anos. Há 5 anos, Lucas foi atropelado na calçada de casa, na Baixada Fluminense, e teve a perna direita esmagada. A mesma equipe que operou Mateus também foi responsável pelo reimplante da perna de Lucas. O acidente que mutilou Mateus, de apenas 6 anos, aconteceu em julho. A batida foi neste ponto da Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio. A mãe de Mateus, Rosimeire Monteiro, era quem dirigia o carro, onde estavam também os filhos gêmeos, Alessandro e Anderson, de 8 anos. Rosimeire desmaiou ao volante e acabou batendo neste poste. O impacto foi tão violento que um dos irmãos de Mateus morreu na hora e ele ficou entre a vida e a morte. Mateus perdeu o braço direito e teve lesões sérias no abdômen. A mãe não esquece os momentos dramáticos que viveu. Não conseguia me mexer, não conseguia virar para ver minhas crianças, entendeu? E assim, quando eu vi aquilo, fiquei desesperada, comecei a gritar, chorar, sabe? Não dá para acreditar que aquilo está acontecendo, o que aconteceu, porque você não entende o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Meses depois, a equipe que fez o resgate ainda se recorda da cena que encontrou no local do acidente. Quando nós abrimos o veículo para ver como eles estavam, realmente a cena dentro do veículo ainda era pior do que fora. O Mateus estava acordado, olhando fixamente para o lado de fora, choroso e pedindo ajuda. Só que ele não falava muita coisa, ele só chorava e segurava, botava a mão na barriga e com o olhar ele pedia ajuda. Mateus recebeu os primeiros socorros ali mesmo no local do acidente, o que foi determinante para o sucesso da operação. Tem que ter uma adequação ali de pegar o braço, reservar o braço num ambiente limpo, num saco limpo, para que ele possa seguir junto com a vítima para o hospital. Mateus foi levado ao hospital mais próximo e passou por uma cirurgia de emergência. Enquanto isso, o braço amputado era mantido resfriado em uma caixa de isopor. Em seguida, Mateus foi transferido para este hospital público, referência em cirurgias de reimplantes no Rio. Foi aí que entrou em cena o Dr. João Recalde, que é chefe do programa SOS Reimplante. Ele chegou numa situação muito crítica aqui no hospital, em coma praticamente.
Do resgate até a chegada de Matheus ao segundo hospital, se passaram 2 horas e meia. Os médicos precisavam decidir rápido sobre o destino do menino. Como você tem um prazo muito longo já de isquemia, vamos dizer assim, de falta de circulação daquela parte amputada, você tem que fazer aquilo o mais rápido possível. Quanto tempo, no máximo, dá para fazer a implantação? O senhor estava me dizendo? Como se trata de uma amputação alta a nível do braço, nós consideramos no máximo 6 horas. Mesmo em ambiente com gelo, temperatura de 4 graus, 6 horas. O doutor João explica que os procedimentos adotados no primeiro hospital que atendeu Matheus foram importantes para preservar o braço do garoto. É baixar a temperatura da parte amputada para em torno de 4 graus positivos. Isso permite que o membro fique mais tempo sem, quer dizer, possível de ser reimplantado sem ter circulação de sangue ainda nele. Diante de todas essas variáveis, os médicos tinham pouco tempo para decidir sobre o futuro de Matheus. Eles tentariam o reimplante ou Matheus ficaria sem um dos braços. Para os médicos, nessa hora, o drama vivido pela família falou mais alto. Ele teve um acidente na estrada com a mãe, o irmão que estava do lado faleceu, então ele ficou totalmente, enfim, politraumatizado, ficou totalmente mutilado. Isso tudo contou, né, na nossa decisão. A operação foi considerada complexa e delicada por causa do local da amputação, na altura do ombro. 8 profissionais, entre cirurgiões, anestesistas e enfermeiros, participaram da cirurgia que durou cerca de 5 horas. Na primeira etapa da cirurgia de emergência, foi colocado um pino para fixar o osso quebrado. Em seguida, os médicos retiraram um pedaço da veia da perna do menino para reconstruir a artéria do braço e restabelecer o fluxo sanguíneo. Depois, religaram veias e músculos. Neste vídeo gravado, ainda na sala de cirurgia, Matheus está sedado e já com o braço reimplantado. O médico faz um teste simples para ver se o procedimento funcionou. Ele aperta o polegar do menino. É possível ver que o sangue tinha voltado a circular pelo braço e chegava até a ponta dos dedos. Um sinal de que a cirurgia tinha sido bem sucedida. Matheus ainda passou por outros 5 procedimentos para recuperar o braço. Numa das cirurgias, os médicos fizeram o que eles chamam de transposição. Retiraram pele das costas de Matheus para reconstituir o tecido morto do braço. E o último procedimento foi a recuperação dos nervos. Teve que tirar enxerto de nervo das 2 pernas. Então, tudo isso acaba causando muitos danos colaterais. Quer dizer, lógico que tudo isso é calculado, né? A gente faz tudo de maneira eletiva, programado, e não deixa nenhuma sequela importante na criança, mas, logicamente, que isso aí é mais uma invasão que você faz numa cirurgia de alta complexidade como essa, né? Além do braço, Matheus ainda tinha outras lesões provocadas pelo acidente. Uma lesão abdominal grave, perdeu tecido, isso exigiu várias cirurgias pelo grupo da cirurgia pediátrica do hospital. Ao todo, foram 2 meses de internação e 15 cirurgias, até que finalmente Matheus recebeu alta e voltou para casa. Depois de tanta luta e tanto tempo internado, o pequeno Matheus pôde matar a saudade de casa. E aos poucos retoma a vida que tinha antes do acidente. Ele tá pertinho de onde ele mais gosta. É um bebezão, só tem 6 anos. Né, filho? Meu bebê, esticaram ele no hospital, não. Ele ficou comprido. Aqui ele recebe atenção e carinho dos pais. No momento ele não tem como viver independente. Ele depende da gente. A gente tem medo que ele tome um tombo. E todo o cuidado também de Anderson, o irmão mais velho. Em casa, os dois estão sempre juntos na frente da TV, fazendo o que mais gostam, jogar videogame.
E na rua não se largam um minuto, até quando estão rodeados dos amigos. Aqui, ó. Vai brincar, Matheus? Vai. Segura o teu irmão. Vamos brincar de pique-esconde. A ligação dos dois irmãos parece mais forte depois do acidente. O pai lembra que foi muito difícil para a família aceitar a morte de Alessandro, irmão gêmeo de Anderson. Foi bem chocante mesmo. Ele chorou muito, entendeu? Muito agarrado. Sempre foram os três muito agarrados. A batalha da família agora é para que Matheus recupere totalmente os movimentos do braço. Ele também usa uma tala ortopédica no pé para ajudar no equilíbrio. Desde o dia do acidente, Matheus tem dificuldades para mexer o pé direito. O menino ainda tem uma rotina difícil pela frente, mas os médicos estão otimistas. Se a gente for comparar com o momento que ele chegou aqui no hospital, ele está ótimo. Matheus tem muitos bons exemplos para se espelhar. Um deles é o do adolescente Lucas Ferreira, de 15 anos. Olha só a habilidade dele com o skate. É difícil de acreditar, mas Lucas tem uma perna reimplantada. O Lucas tem uma história bem parecida com a do Matheus. Há 5 anos ele teve a perna decepada num acidente. Ele estava pertinho de casa, sentado na calçada, quando um carro desgovernado em alta velocidade atingiu a criança. Lucas passou 7 meses no hospital e fez 18 cirurgias. No hospital ele ainda não tinha noção do que tinha acontecido, quando ele acordou. Aí depois, com o passar dos dias, assim, ele veio falando, né, que o que tá acontecendo, mãe? Por que minha perna tá maior do que a outra? Aí eu expliquei a ele tudo direitinho, mas eu vou voltar a andar, que eu não aceito a cadeira de roda. Lucas foi atropelado em 2010 por este carro de competição, construído artesanalmente. O motorista, de 20 anos, não tinha habilitação. Na época, a Record acompanhou a volta dele para casa. O menino, então com 11 anos, foi recebido com festa pelos amigos do bairro. Ainda com pinos e faixa na perna, Lucas contou como tudo aconteceu. De repente chega ele, o carro voado. Aí Lucas, ele tinha pulado, quando levantou. Aí Lucas, já era tarde. Aí nisso que ele veio, quando eu pulei, ele passou por cima da minha perna e a minha perna foi andando assim, impressionou a roda. Os pais se surpreenderam com a recuperação rápida do filho. E foi assim, foi acontecendo gradativamente, ele foi melhorando aos poucos, entendeu? Foi voltando, os amiguinhos também veio se integrando com ele, veio dando uma atenção, veio dando uma ajuda. Um amiguinho segurava a muleta, outro ajudava a empurrar a cadeira de roda. Com 7 meses assim, de reimplante, ele já estava andando sem a muleta, andando de skate, bicicleta, pulando, e hoje é um nadador. Lucas superou o trauma do acidente e hoje se revela nas piscinas. A mãe é a maior torcedora. Ele pede para mim não gritar, mas eu grito que eu não consigo não gritar, entendeu? É muita emoção, porque há 4 anos atrás eu tinha a impressão que ele ia morrer. Hoje eu tenho meu filho vivo, nadando e fazendo o nome dele. Lucas já coleciona medalhas e se orgulha das conquistas. E esse aqui é o quê? Bronze e prata? Bronze e prata. É. Foi a tua última competição? É, agora em Natal. A gente pode falar o quê, Lucas? Que você é um campeão na piscina e fora da piscina? Também, é? Com certeza. Sou um campeão, vencedor. A natação também era um dos esportes preferidos de Matheus. Este vídeo, feito antes do acidente, mostra o garoto bem à vontade na piscina. Ele fazia natação, nadava, entendeu? Piscina funda, ele nadava mesmo, ele que falou, queria voltar a nadar. Aí eu falei pra ele que ele vai nadar, né, filho? Igual peixinho, Matheus? É? Vai nadar igual peixinho? Ele viu. Igual peixinho.
Mas antes de voltar a nadar, Matheus ainda tem alguns desafios pela frente. Nas sessões de fisioterapia, ele começa a movimentar o braço. Com as 2 mãos, ele já consegue rabiscar o papel. De forma lúdica, o terapeuta faz com que Matheus se esforce para recuperar o movimento do braço e da mão. Ele desafia o menino no jogo da velha. E agora, Matheus, quem foi que ganhou esse jogo? Eu! Você que ganhou? Ele tá 2 ou 3. Foi difícil ganhar dele? Ele ganhou primeiro 2 vezes, depois eu ganhei 3 vezes. Mas você não desiste enquanto você não conseguiu ganhar, né? O terapeuta ocupacional Ivens Pereira explica quais as dificuldades nessa etapa do tratamento. A evolução que a gente percebe é que no início ele tem uma negação ao braço, né? E aí o trabalho nosso é fazer com que esse braço volte a integrar o corpo, né? Embora ele esteja reimplantado, mas funcionalmente ele ainda não está totalmente reconectado. Então a gente vai trabalhar para que ele possa ter o movimento do braço, tocar o braço, sentir o braço, e aí ele possa fazer a reconexão, é o que a gente chama de reconexão funcional. Mas Matheus vai recuperar totalmente os movimentos do braço? Sim, o nosso objetivo é fazer com que ele tenha o máximo de recuperação. O pai de Matheus é policial militar. Se afastou do trabalho para acompanhar de perto o tratamento. Para ele parece que não tem nada, que tá tudo bem. A gente procura passar isso para ele também, que realmente está tudo bem, entendeu? Que não tem nada. E agora, você vendo seu filho assim, o que você sente? Mais aliviado, né? Mais aliviado. Pelo menos ele está aqui. Nós perdemos o irmão dele no acidente. Deu uma fatalidade, mas ele está aqui. Pelo menos Deus deixou ele aqui mais para deixar a gente um pouco mais vontade de viver, né? Se depender da vontade de Matheus, logo ele volta a fazer uma das coisas que mais gosta. Ele é louco, eu estava lá no hospital pedindo mãe, eu quero andar de bicicleta. É tudo que Matheus quer, ter de volta a liberdade de criança.